Olá, olá, olá. Aqui é a professora Márcia. É hora de falar de história. O nosso tema de hoje é Indígenas e Portugueses, o encontro. Então vamos lá? Bom, vamos primeiro às primeiras informações sobre o contato entre indígenas e portugueses. Bom, a esquadra de Cabral chegou à terra que viria a ser o Brasil somente em 22 de abril de 1500. As primeiras tribos a avistarem os portugueses foram os tupiniquins, que tinham aldeia onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Esse contato ele causou um impacto forte, principalmente nos tupiniquins, já que eles ficaram admirados pela grandeza das caravelas e ainda mais ao ver o homem branco, de barba e vestido da cabeça aos pés, que não era o costume dos indígenas nativos. Aí na imagem você vê muito bem essa diferença, então você pode se colocar na posição dos indígenas, de que ao ver pessoas de pele totalmente diferente e cobertas dos pés à cabeça, foram no mínimo assustador para os nativos brasileiros. Bom, mas antes vamos lembrar, os portugueses, eles não queriam, entre aspas, descobrir o Brasil. O objetivo dos portugueses era fazer o comércio com as Índias, encontrar uma rota marítima que não fosse controlada pelos espanhóis, e aí praticarem o comércio marítimo entre Portugal e as Índias. E aí, como eles não tinham conhecimento marítimo, acabaram vindo parar aqui no Brasil. E só lembrando que, a princípio, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles até achavam que tinha encontrado do outro lado das Índias. Depois pensaram que aqui era uma ilha, né? Depois que se descobriu que era um novo país, né? Um novo mundo. Só para efeito de informação, o Brasil já recebeu outros nomes antes de se tornar Brasil, como Ilha de Veracruz, Terra de Veracruz. E depois, devido à nossa riqueza maior, foi chamado de Brasil. No caso, a riqueza que eu estou falando, me referindo, é o pau-brasil, ok? Uma coisa interessante também que a gente pode acrescentar é que os espanhóis foram os primeiros a se lançar ao mar e fazer as primeiras descobertas. Vocês também já estão sabendo que o grande, entre aspas, descobridor do Novo Mundo, das Américas, foi Cristóvão Colombo. E por este motivo, tanto os espanhóis sugeriram uma divisão do mundo, que foi o Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo entre portugueses e espanhóis. Isso aí só era para refrescar um pouquinho, que nós já tínhamos discutido isso. Bom, os indígenas, eles, como eu tinha falado na primeira imagem, eles ficaram no mínimo assustados, né? E assim, pela posição e principalmente pelos instrumentos que os portugueses traziam. E isso fez com que os indígenas desejassem esses instrumentos. Quais seriam esses instrumentos que os portugueses trouxeram nas caravelas? Como, por exemplo, os machados, as pás, as foices, facas, espelhos, pente, ou seja, produtos que os indígenas não possuíam. Então era novidade, então foram atraídos por isso. Então o que os portugueses fizeram? Começaram a fazer uma troca de mercadorias entre o produto que os indígenas tinham com o produto que os indígenas desejavam dos portugueses. Isso que eu estou falando, espelho, pente, escova.
E os portugueses vinham com outro interesse, no caso, por exemplo, a madeira do pau-brasil, alimentos, né? Que eles começaram a fazer a troca. Uma coisa importante de saber é que essa troca de, vamos dizer, de presentes entre os portugueses e os indígenas foi chamado de escambo. Primeiro contato entre portugueses, vamos dizer assim, amigável, entre portugueses e indígenas, foi chamado de escambo. Bom, uma coisa que também tem que se destacar, e eu acho que poucas pessoas sabem sobre isso, né? Observam sobre isso, é que quando os portugueses chegaram aqui, eles achavam que só existia um tipo de indígena, né? De nativo. Mas não, aqui no Brasil você encontrava vários povos e esses povos de características e posição geográfica diferente dentro do nosso país. É o caso, por exemplo, dos tupiniquins, dos aruaque, tucano, então vários outros tribos indígenas com características, tanto na parte cultural como na parte física, era abundante aqui no Brasil até a chegada dos portugueses. Bom, mas como eu disse anteriormente, aquela, entre aspas, contato de amizade não durou muito tempo. Pouco tempo depois da chegada dos portugueses, começaram a perceber que era muito lucrativa a madeira. Aquela madeira que foi usada lá no escambo, era muito lucrativo, a madeira do pau-brasil. Porque a madeira do pau-brasil servia tanto para fazer móveis e tinturar roupas lá na Europa. Então era um produto, vamos dizer assim, de fácil aceitação lá na Europa e abundante aqui. Bom, os tupiniquins, eles não seguiam a lógica dos europeus, que no caso era acumular as riquezas, porque eles viviam aqui em posição de subsistência, principalmente os indígenas do lado português, eles eram mais caçadores e coletores, né? Então eles não entendiam a necessidade da riqueza, do acúmulo de riquezas que era defendido pelos portugueses. Logo quando trocavam a madeira por um objeto, eles não cortavam mais, por exemplo. Eles davam uma madeira em troca de um espelho, conseguiam o espelho e aí paravam de cortar a madeira, coisa que os portugueses queriam. Ou seja, quanto mais madeira, mais lucro para os portugueses. Essa ideia para os nativos não era atrativo. Os portugueses, como eles precisavam muito da madeira, né, na exploração do comércio, eles começaram a trocar aquela posição amigável do escambo e começaram a escravizar os indígenas. Uma coisa interessante nesse processo, uma coisa que deve ser destacada nesse processo, que um dos meios que os portugueses usaram no processo de escravização dos indígenas foi a catequização desses indígenas. Eles começaram a escravizar, usar a violência, como nós sabemos, começaram a usar a violência e começaram, por exemplo, a catequizar e a colocar na cabeça dos indígenas que essas práticas não católicas, não cristãs, eram práticas pagãs erradas. Começaram a impor em toda a sociedade indígena, características europeias, tipo o uso do vestuário, por exemplo, a adoração a Deus, o abandono das culturas nativas milenares, o uso de roupas, por exemplo, o abandono da língua, a troca dos nomes dos indígenas por nomes
europeus. Isso tudo foi minando a cultura indígena. O contato com o europeu, resumidamente, foi devastador para a cultura indígena, porque além das doenças, o trabalho forçado contribuiu para o extermínio de várias tribos. Algumas até hoje nós, contemporâneos, nem sabemos, né, muito sobre algumas que foram exterminadas pelos portugueses. A violência era tanta a violência física que era colocada a eles, aí tem até as figuras, as imagens que eu coloquei, era imposto aos indígenas tanto a violência física como a violência mental, psicológica, porque eles começaram a retirar a cultura e a colocar uma situação de impuro, de inferior à cultura indígena. Só para efeito de informação, quando os indígenas começaram a ser escravizados, eles começaram a se rebelar contra a escravidão imposta pelos portugueses. E esse termo indígena foi criado pelos portugueses de uma forma pejorativa, porque eles acreditavam, os portugueses colocavam a população europeia que os indígenas eram preguiçosos, e por isso mesmo eles não deixavam e não queriam trabalhar nas lavouras, que isso também é interessante. Durante esse período pré-colonial, né, e também no período colonial, a necessidade de mão de obra nas fazendas, principalmente quando começou o período colonial, a primeira mão de obra a ser usada foi a mão de obra escrava indígena, que algumas pessoas acreditam que foi a mão de obra escrava africana, mas não, a primeira mão de obra utilizada nas fazendas ou nos primeiros processos de desbravamento do nosso território foram os indígenas, a ponto, por exemplo, de se criar uma bandeira de caça aos índios. Um dos maiores nomes e que fez a história aqui no nosso território, principalmente aqui em Teresina, né, foi Domingos Jorge Velho. Foi um dos maiores caçadores de indígenas. Aqui, por exemplo, ele e o Mafrense, eles conseguiram extinguir, ou seja, acabar com uma população indígena local, que eram os índios Poti. Então ele foi responsável, por exemplo, em tirar os indígenas do mapa do Piauí. Foi o Domingos Jorge Velho e o Mafrense. Ok? Bom, antes de dar o meu até breve, até a próxima, deixa eu fazer algumas colocações. No livro de vocês vão encontrar mais informações sobre esse encontro entre europeus e indígenas. Vocês vão encontrar mais informações, como por exemplo os nomes das tribos. Então é interessante você pesquisar no livro de vocês, em outros livros, e se por algum motivo eu me enganei em alguma colocação, não expliquei direito sobre algum fato, então entre em contato comigo aqui nas próximas aulas ou via o WhatsApp, eu tirarei suas dúvidas. No mais, até a próxima.